A paz de Deus para cada um de nós. Vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20, que vai falar sobre como nós devemos anunciar o Evangelho, como nós devemos falar de Cristo para as outras pessoas, como nós devemos dar o testemunho de Cristo em nós. Então, nós devemos ser um testemunho vivo. Então, veja só como aumenta a nossa responsabilidade, né? De termos sido tocados por Cristo e agora transformados em novas criaturas, devemos anunciar o Evangelho. Como vamos anunciar o Evangelho? Somente falando as coisas boas? Não, temos que vivenciar para nós mesmos, aprender com a Bíblia Sagrada e anunciar tanto as coisas boas que tem na Bíblia Sagrada, sobre as coisas boas que trazem às pessoas, mas também alertá-las quanto à necessidade de perseverar neste caminho, um caminho difícil, o caminho do crente. Não pense que tudo são flores, né? Temos espinhos também para pisar, temos pedras, temos lamas, tempestades, todo tipo de aflição nessa nossa trajetória. Vamos fazer a leitura bíblica e vamos ver o que a Bíblia nos orienta e também os ensinamentos do próprio Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20, que diz assim: palavras do próprio Cristo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos são espinhos, plantas com espinhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus Cristo está fazendo aqui uma comparação entre uma árvore e nós. Não que uma árvore que não seja bonita não vai dar frutos bons, né? Não tem nada a ver a planta, a árvore, com o seu fruto, tá? Então, mas ele está falando aqui que nós somos uma árvore. E nós temos que dar frutos bons, né? Pelos resultados da nossa vida, pelos o que as pessoas veem de nós, pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos e fazemos, as pessoas vão saber se nós fomos realmente transformados pela graça de Deus ou não, ou simplesmente é apenas uma fachada de crente. Pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelo aquilo que nós falamos, se é aquilo que nós vivenciamos. Então, ele está falando que pelo que nós somos, nós daremos bons frutos. Pelos nossos comportamentos, pelo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada, nós temos também que exteriorizar para as pessoas, para que elas vejam em nós essa transformação, elas veem em nós a própria
ação de Deus na vida, essa transformação que é a transformação de um ser humano que é tocado pela graça de Deus e começa ali a transformação dela. Tudo que ela fazia de errado, ela vai se controlar, vai se conduzir nesta nova vida. Então Jesus Cristo está nos alertando sobre falsos apóstolos, falsos mestres, que já existiam naquele tempo, falsos profetas, que eram disfarçados de ovelhas, ou seja, se fazem de pessoas humildes para enganar até as outras pessoas, E Jesus Cristo nos alertou que nos últimos tempos virão pessoas, falsos cristos até, que, se possível, enganariam até os crentes, até os escolhidos. Então, veja só que os falsos apóstolos, os falsos obreiros fraudulentos, que eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. Nós sabemos hoje que temos várias pessoas que se dizem que são enviadas de Deus, que falam em nome de Deus, e Deus não mandou elas falarem nada, não colocar o nome de Deus no meio deles, tá? O que eles sonharem, o que eles quiserem, que falam por si mesmos, mas não digam que foi Deus que mandou falar. Então, são falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos profetas que se transfiguram em apóstolos de Cristo. O próprio apóstolo Paulo já havia alertado aos irmãos da igreja em Corinto que, para que eles ficassem alerta, porque não é de se admirar que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Veja só que a orientação que o apóstolo Paulo estava dando para aquela igreja em Corinto. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14. Os irmãos podem ver que Paulo alertava aos irmãos para que não é para que eles ficarem admirados com os falsos apóstolos, que haviam, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo perguntou aos apóstolos: quem sou eu? Jesus Cristo perguntou para os apóstolos: quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro deu uma resposta sábia, uma resposta dada mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era essa a resposta que Cristo queria ouvir, Então, Jesus Cristo, baseado naquela resposta de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é essa a resposta que Cristo queria ouvir. E aí Cristo fala para ele: sobre esta resposta, sobre esta fé, é que eu edificarei a minha igreja. Isto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16 a 18, que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo então retribui a resposta: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta resposta, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que prega a disciplina, esta sim é a igreja de Cristo. Igreja que não tem denominação, não tem nenhum fundador, a igreja que formada por pessoas escolhidas para anunciar o Evangelho. O próprio apóstolo Pedro, quando se converteu verdadeiramente, Jesus Cristo falou assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro então responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu me neguei a você, te neguei 3 vezes, ninguém te falou nada, eu não contei isso para ninguém, mas tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
E aí então Jesus Cristo vê ali nele a sinceridade verdadeira, né? A conversão. E aí fala, então, Pedro, tu me amas, você agora vai cuidar das minhas ovelhas. As ovelhas de Cristo somos nós agora transformados pela graça de Deus. E agora temos que levar o Evangelho, não só falar coisas bonitas, né? Coisas boas que as pessoas querem ouvir, mas também falar aquilo que vai fazer com que as pessoas reflitam, para que as pessoas pensem e se voltem para Deus, abandonando os caminhos errados, abandonando os seus pecados. A Bíblia Sagrada tem coisas bonitas ali para se dizer, né? Tem salmos belos, tem passagens bonitas, mas também temos que pregar aquilo que vai fazer com que a pessoa reflita e se transforme. Então, a palavra de Deus, as palavras boas, elas são tomadas pelas pessoas como um mel, né? Elas descem na boca como mel, mas quando vai descendo para o estômago, tornam-se amargas. São essas palavras que consertam as pessoas, que edificam as pessoas, que fortalecem as igrejas formadas por pessoas tementes a Deus. Então, que neste momento em que você está passando, que nós estamos passando, que o mundo está passando de ansiedade e de aflições, de dúvidas, necessitamos sim de uma palavra de consolo, de um conforto espiritual. E esse conforto vem de Deus, né? De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de Deus. Então, que Deus te guarde e te console, te proteja, onde você estiver, de todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém.